Você precisa ouvir isso com atenção. O problema não é a dor. O problema é o que você decide fazer enquanto está nela. Tem gente que transforma a dor em prisão. E tem gente que transforma a dor em ponto de virada. A pergunta é: em qual desses dois você está agora? A Bíblia diz em Jó capítulo 42 versículo 10 que depois que Jó orou por seus amigos, Deus restaurou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Mas para você entender o peso disso, você precisa encarar a história inteira, não só o final bonito. Jó perdeu tudo. E quando eu digo tudo, não é força de expressão. Ele perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu respeito, perdeu paz. E como se não bastasse, ainda teve que lidar com acusações, julgamentos e o silêncio de Deus. Esse é o ponto que muita gente ignora. Porque é fácil falar de fé quando Deus responde rápido. Mas e quando ele se cala? E quando você ora, e nada muda? É nesse lugar que a maioria desiste. É nesse lugar que muita gente decide que acabou. Só que aqui está o erro que pode estar travando a sua vida hoje. Você está tratando uma fase como se fosse o fim da história. Jó também poderia ter feito isso. Ele poderia ter se revoltado, endurecido o coração, se afastado de tudo, e sinceramente, seria compreensível. Mas ele não fez isso. Mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo sem resposta, ele tomou uma decisão que muda tudo. Ele intercedeu. Ele orou por pessoas que, na prática, estavam contra ele. E aqui está o ponto que você precisa encarar com maturidade. A virada de Jó não começou quando Deus falou. Começou quando Jó decidiu agir certo, mesmo sentindo tudo errado. Isso quebra a lógica de muita gente. Porque você foi condicionado a pensar assim: quando eu melhorar, eu faço certo. Quando eu me sentir forte, eu ajo. Quando Deus responder, eu continuo. Só que na prática espiritual, funciona ao contrário. Você age primeiro, e a força vem depois. Você dá o passo, e a coragem aparece no caminho. A dor que você está vivendo hoje pode até ser real, mas ela não tem autoridade para definir o seu destino. O problema é que você está focando só no que perdeu, e não no que Deus ainda está construindo. E isso distorce tudo. Tem gente hoje vivendo como se Deus tivesse encerrado a história, quando na verdade Ele ainda está escrevendo o capítulo mais importante. Mas você precisa parar de se posicionar como vítima, e começar a se posicionar como alguém que confia. Porque enquanto você só olha para a dor, você fica preso nela. Mas quando você levanta os olhos, algo muda. A Bíblia mostra que a restauração de Jó não foi só material. Foi emocional. Foi espiritual. Foi completa. Mas ela veio depois de um processo que ninguém quer viver. E aqui vai a verdade que você precisa encarar. Você quer o resultado de Jó, mas não quer atravessar o processo de Jó. E não funciona assim. A dor não é o fim, mas também não é confortável. Ela expõe. Ela confronta. Ela revela o que está dentro de você. E é exatamente por isso que Deus usa. Hoje você pode estar se sentindo no limite. Pode estar achando que não tem mais saída. Pode estar olhando para a sua vida e pensando: acabou. Mas não acabou. Você só está no meio da travessia. E o meio sempre parece mais longo do que realmente é. A questão é: você vai parar aqui? Ou vai continuar caminhando mesmo sem entender tudo? Porque quem decide parar, nunca vê a restauração. Mas quem decide continuar, ainda que ferido, ainda que inseguro, esse sim vê Deus agir. Jó não terminou na dor. E você também não vai terminar. Mas isso exige uma decisão. Hoje. Agora. Não quando tudo melhorar. Agora. Você vai continuar confiando? Ou vai desistir no meio do caminho?